certo? Segundo Crônicas, porque é o segundo livro das Crônicas. Primeiro Reis, primeiro livro dos Reis, certo? Então sempre assim. E no Novo Testamento, os evangelhos, você já vai falar os nomes, e Atos dos Apóstolos, agora começa. Carta aos Romanos, carta, epístola, então é feminino. Então quando tem duas cartas, primeira aos Tessalonicenses, primeira carta. Primeira carta a Timóteo. Ok? Tem pessoas que já sabem isso há muito tempo, que a gente já vem falando, outros não sabem, e é bom que a gente sempre lembre. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Qual que é a lição de hoje? Não. Qual o número da lição de hoje? Número 4. Tema da nossa lição? Como interpretar a Bíblia, parte 1. Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nova tradução, na linguagem de hoje, versículo-chave. Vamos ler? Faça Está vendo por que eu não concordo? Qual que é a primeira parte aí? Procura apresentar-te aprovado. É uma parte minha, só para mim. Procura apresentar-te aprovado. Você não tem que conseguir conquistar Deus, você tem que se mostrar aprovado. Entendeu? Por isso que, mas tudo bem, é bom que elucida um pouco para quem precisa. O alvo da lição: desenvolver a arte da interpretação da Bíblia mediante a obediência aos fundamentos e princípios de interpretação adequada. Esses princípios devem contribuir para a compreensão e ministração mais exata e responsável da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor seja conosco, tomem assento. Glória a Deus. Meus irmãos, por isso que é uma lição muito importante, muito maravilhosa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Algumas correntes teológicas aí, alguns pensadores e sábios estudantes, que não têm a sabedoria bastante, no caso que eu vou dizer, dizem que a Bíblia, afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, partes das Escrituras são de Deus, outras partes não são inspiradas. A Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Só que, como quem lê a Bíblia somos nós, são homens, são pessoas, ela é sujeita a interpretações erradas. Eu me lembro, quando sempre falo disso, eu lembro desse camarada que me apareceu no Fantástico, que é um pastor lá para o Nordeste, não sei se é da Paraíba, depois se alguém lembrar me diga, que ele pegou e chegou numa casa, falou para o casal ali, o marido e a esposa, que Deus tinha falado com ele, para ele adulterar com aquela mulher. O marido aceitou.
E o camarada adulterou com a mulher e o negócio ficou conhecido e sabido. E o Fantástico foi lá para interpretar o homem. E ele abriu a Bíblia para mostrar para o repórter que Deus mandou ele fazer isso. Aí o repórter foi ler com ele a Bíblia. Aí ele procura uma mulher e adultera com ela. Procura uma mulher, adultera com ela, não sei o que, não lembro nem direito como foi. Só sei que o repórter olhou e falou assim, mas não está escrito adultera, tem um acento no U. A mulher adúltera, e não adultera. Ele, tem que ver isso direito então, porque não sei, depois de ter feito o que fez, um pastor. Mas uma coisa eu sei, né, que o pastor não estava ligado com Deus, com certeza. Porque jamais o Espírito de Deus deixaria ele fazer aquilo se ele fosse de coração puro. Porque a noção do pecado não está primeiro, irmãos, do entendimento da Escritura, mas de nós estarmos em Cristo. Tem coisa que a gente é novo convertido, não sabe que está escrito na Bíblia que não pode, mas não fazemos, porque o coração fecha. A unção do Santo permanece sobre vós, e vós sabeis tudo. É saber sem saber. Esse é maravilhoso. Então, por isso que a Bíblia às vezes é chamada de a mãe das heresias. Não porque a Bíblia produz as heresias, mas porque as pessoas que leem a Bíblia fazem interpretações erradas e dela extraem suas heresias. Hereses, né? Se você vê as seitas que existem por aí, todas elas procuram se fundamentar na Bíblia. Por isso que é importante que a interpretação seja correta. E você não pode se colocar como inocente. Nosso pastor ensinou que a gente pode mentir, esquisito, né? Mas se ele falou, como assim? A verdade não está no líder da igreja. A verdade está na Bíblia, segundo a vontade e interpretação correta de Deus. Um líder da igreja não tem poder nenhum para adulterar as Escrituras. E nem poder de interpretação particular. A interpretação, ela já está na Bíblia. Por isso que a gente tem que ter pelo menos noções para a interpretação correta, mas a principal atitude de um ser humano que serve a Deus para não ser enganado, é de fato ser de Deus. Ter o seu coração puro para as coisas de Deus. Quando for ler a Bíblia, não ler a Bíblia para justificar ou tentar achar algo que justifique você. Ler a Bíblia para achar os seus defeitos, para achar as suas falhas, os meus defeitos, as minhas falhas, e através desse trilho caminhar para o encontro de Jesus na eternidade. Então, você vê que a Bíblia, ela é um maravilhoso instrumento de salvação, se eu estiver puro, se eu tiver uma vida com Deus, no propósito de oração, de jejum regulares, porque todo crente verdadeiro ora, e todo crente verdadeiro também jejua, e todo crente verdadeiro procura se santificar. Todo crente verdadeiro. Se você não está fazendo isso, você ainda não é verdadeiro. Isso é normal, é natural, faz parte de ser crente de verdade, ok? Então, a partir desse coração puro e dessa dedicação a Deus, você deve procurar entender um pouco mais ainda sobre como interpretar as Escrituras de maneira correta.
Digo para você e afirmo que quem não tem cabeça para isso, mas é fiel a Deus, terá interpretações básicas para morar no céu. Mas nós podemos rechear e aumentar nosso conhecimento. É perigoso saber mais do que se deve saber. É perigoso. Tem pessoas por aí que sabem tanto a Bíblia, mas não pratica ela. Pensa que o saber lhe faz salvo. Se saber fizesse salvo, Satanás era o mais salvo de todos, porque ele sabe. Não, o que não me faz salvo é estar em Cristo e por estar nele, praticar as santas escrituras. Ok? A Bíblia, ela é, então, a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. E a Bíblia, o interesse da Bíblia, irmãos, não é trazer revelações científicas, não é ensinar fórmulas. O prazer, o interesse, o propósito da Bíblia é revelar Deus e a sua vontade. Por isso que você vai muitas vezes procurar algumas respostas e não vai encontrar, porque na Bíblia, o interesse da Bíblia é revelar Deus para nós e o caminho de nós voltarmos para Deus. Esse é o interesse da Bíblia, ok? Amém? Todo mundo veio na igreja? Quem está na igreja aí? Isso é bom. Existe algumas coisinhas que nós podemos falar, que para alguns talvez a palavra seja diferente, para outros é uma palavra comum, porque nós estamos aqui no meio de muitas pessoas, não é? Por isso que eu procuro falar da maneira mais simples e prática, porque o meu interesse não é falar palavras difíceis para os sábios e entendidos. O meu interesse é falar palavras práticas para quem não entende, porque os sábios entenderão. Os que não entendem, se eu falar uma palavra mais cheia de muita coisa, os sábios entendem e os outros não. E quando eu digo sábio aqui é num sentido meio crítico, certo? Porque o sábio que é sábio deveria descer ao nível de todos e falar ao nível de todos. Foi isso que Jesus fez. Jesus, se ele quisesse, irmãos, quando aqui esteve, usaria as palavras mais esdrúxulas, mais que pudesse usar. Não, mas ele vinha e simplificava. Porque o interesse de Jesus, quando ele queria ser entendido, era que todos entendessem. Quando ele não queria ser entendido também, ele punha parafuso na cabeça de todo mundo, para mostrar que eles estavam cegos e surdos espiritualmente. Amém? Então, nessas palavrinhas tem uma palavra que a gente usa, e às vezes você ouve muitas vezes a gente falando nas mensagens, que é hermenêutica. Qual que é a palavra? Com H, hermenêutica, que vem de Hermes. E tem uma outra palavra que se chama exegese. Exegese. Ok? Exegese. Essas palavrinhas são estudos que nós devemos ter para a interpretação das Escrituras. A hermenêutica, ela explica a interpretação dos textos e de outras coisas que se faz necessária para entender textos. Então, hermenêutica, numa simples explicação, poderia ser a arte de interpretar textos, a hermenêutica. Então, são regras, são coisas que a gente deve estudar para entender, para interpretar corretamente textos, seja da Bíblia, seja de filosofia, seja do que for, ok? Outra coisa importante sobre hermenêutica, que é
a harmonia dos textos. É os textos, ou são os textos que se harmonizam, que se encaixam e se explicam, ok? E essa regra é para toda e qualquer literatura, não só a bíblica. E a exegese é quando você analisa um pouco mais sobre a origem das palavras, a palavra na sua época e mais algumas coisas. Tem gente que faz exegese, que é a interpretação errada. Você tem que usar o texto e o contexto daquilo que você está lendo. O que é contexto? É o que vem antes e o que vai depois daquilo que você está lendo. Amém? Não deu problema não? Está tranquilo? Quem entendeu aí? E quem não entendeu? Todos entenderam? Ok. Então, é por isso que você precisa saber de algumas coisas. E isso aqui nós vamos ver de maneira prática daqui para frente. O que a gente discordar, irmãos, não é porque nós somos o dono da verdade. É porque nós temos um credo confessional. E eu estou aqui na Assembleia de Deus, estou aqui nesta igreja, porque o credo nosso é o mesmo. Então, nós procuraremos corrigir aquilo que porventura estiver aqui fora das nossas interpretações. E nós vamos discutir sobre isso, se for o caso, e cada um, claro, poderá tirar as suas conclusões, ok? Diga comigo, hermenêutica é a ciência da interpretação de textos. Diga, hermenêutica é o estudo da interpretação de textos e tudo que há no processo da interpretação. Tudo que diz respeito, ok? E é isso que vai nos ajudar. Vamos lá, primeiro tópico aí, o que é interpretação bíblica? O termo grego hermeneu, explicar, interpretar, traduzir, falar com clareza, vem de Hermes, que segundo a mitologia grega era notório por seus discursos eloquentes, sendo o porta-voz de Zeus e de outros deuses supremos. Por isso que hermenêutica não é uma ciência reservada para a Bíblia. É a interpretação de textos das mais diversas literaturas. Por isso que surgiu a palavra Hermes. No segundo parágrafo, Joseph Kohler escreveu: os princípios da interpretação devem dar-nos não só a possibilidade de, atrás das palavras, encontrarmos os pensamentos possíveis, mas também a de, entre os pensamentos possíveis, descobrirmos o verdadeiro. O verdadeiro pensamento, todavia, pode ser extraído de diversos modos. Ou seja, eu tenho que ter o verdadeiro entendimento. Então, quando a gente diz alguma coisa, irmãos, tem várias interpretações, sim ou não? Por exemplo, quando eu estou no WhatsApp, que alguém passa uma mensagem para mim, a resposta é, amém, Deus abençoe, Pai do Senhor. Só que, e já está facinho, né? Você vem o texto. Porque você quer ser prático. O WhatsApp não é para ficar batendo conversa, eu acho que para bater papo você tem que sentar com a pessoa e conversar, né? A não ser que seja algo urgente, extremo, de casos e casos. Mas, onde eu quero chegar? Quando alguém passa alguma coisa que o negócio não está bom, eu tenho que mandar um áudio. Por quê? Para a pessoa ouvir minha voz e saber que eu não estou brigando. Porque se ela está dizendo aquilo tudo,
abençoe, fique tranquila, paz do Senhor. O pastor está bem, a voz dele está bem. Mas se escrever, a interpretação fica pelo coração da pessoa e não por quem. Entende isso? Às vezes, no texto bíblico, a intenção do autor é uma intenção diferente do que se imagina com o coração que se está lendo. Por isso que tem gente que pega partes bíblicas para defender. O Davi escreveu alguns salmos, irmãos, que ele estava passando por muitas dificuldades com seus inimigos. Os inimigos se levantaram contra ele, contra o reino dele, contra a pessoa dele, contra o Deus dele, pá. Aí ele escreve lá, o Senhor vingará por mim. E às vezes a interpretação, quando ele disse isso, depende do salmo, ele está falando de algo que ele tem que vencer como rei, que ele tem que vencer como servo de Deus, e que por causa disso o Senhor pelejará. Agora tem gente que pega o texto isolado e está com problema com o outro, não foi resolvido, ele está errado e escreve lá, o Senhor vingará por mim. Entende isso? E é por isso também que, irmãos, não adianta Wesley você colocar alguma coisa lá naquelas polêmicas, porque você vai com o coração puro, tentando trazer a lucidez, ou elucidar aquilo que está ali, e a pessoa daqui um pouco está te xingando, e você entra numa área de atrito que não precisa. Estão entendendo ou não? Isso no nosso mundo. Agora olha para as escrituras, o tempo que foi escrito, a intenção. A gente tem que entender isso. Quando foi escrito? Por quem foi escrito? Em que situação o autor se encontrava quando escreveu? Aí nós vamos ter vai elucidar muita coisa, sim ou não? Não vai? Você vai entender que aquilo ali, meu Deus, mas foi assim. Aí você tem aquela, ok? Eu não vou falar de mais coisas, que tem coisas aqui que nós vamos falar mais na frente. Vamos para algumas polêmicas na Bíblia? Olha para mim que eu vou falar, acho que isso aqui está só na revista do professor, na opinião de vocês, a opinião sua, individual, não responda, só pensa, que eu só de falar, não, sim, não, não, mas na opinião sua, o crente pode ou não, deve ou não tomar vinho? Aí eu falei para não responder. Agora, e um beberrão de vinho? Estou perguntando para quem não bebe, Deus libertou, que o Edmundo era viu, irmão? O menino era terrível. E agora eu estou perguntando para quem gosta demais do vinho. Aí eu pergunto, a Bíblia, meu filho, é o quê? Pano para manga. Outra, a dança é ou não condenada pela Bíblia? Olha, quem está falando aqui foi dançarina, hein? Não perdi uma gafieira. Vocês não acreditam, né? Rock. Na época das discotecas lá do... Misericórdia. Como é que... Os embalos de sábado à noite. Como que era o nome do camarada famoso demais? John Travolta. Yes. O cara saía pulando assim, eu fazia aquelas coisas. Misericórdia. Pode ou não? Qual deve ser o comportamento das mulheres na igreja? Pode ou não consagrar mulheres? Pode ou não consagrar pastoras? Irmãos, tudo isso aqui, tem a banda da direita e a banda da esquerda. Uma turma. E aí você pega e vai lá na RIT, no Vejam Só, e põe um camarada que defende o ponto A
e o outro que defende o ponto B, e ninguém sabe por quê. Então tem coisas que... Por isso que o importante, antes de qualquer coisa, é o coração puro. Um coração que olha para Deus e diz: Senhor, o que tu queres de mim? Visto ou não visto? Coloco ou não coloco? Faço ou não faço? Agora, sobre algumas... Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas, por exemplo, eu tenho as minhas experiências. Na interpretação, para você ver que tudo tem que equilibrar. Nas regras da hermenêutica, o empírico não pode falar mais alto do que a interpretação da Escritura. O empírico é a experiência. O que Deus fala comigo em particular não pode ser mais alto do que a Bíblia em si revela. Eu concordo. Só que tem interpretações e interpretações. Eu estava pregando em Osório, no Rio Grande do Sul. Ore pela pastora Tatiana, meus irmãos. Ela foi acometida de uma hora para outra de um mal que os médicos não descobrem. Ela está lá numa situação muito difícil em Osório. Tatiana, amém? Estou sempre orando por ela. E eu estava lá ministrando, e aí cheguei naquela igreja assim que punham o hino. O altar está fumegando e está queimando meus pés. E o povo... Aí, até aí tudo bem, né? Só que aí quando terminou, irmãos, o pastor falou: amém, irmãos? Aí todo mundo quietou. Aparentemente o Espírito Santo estava pegando todo mundo. Aí a hora que falou amém, irmão, todo mundo quietou de uma vez. Falou: mas aí... Porque quando é o Espírito Santo, você não consegue falar quieta, não, né? Mas amém, tudo bem. Outra coisa, quando estava apresentando um grupo de coreografia, apresentando e dançando e tal. E aí, o meu coração fecha, irmão. Eu não tenho nada contra ninguém, que todo mundo seja salvo e vá para o céu. Só que o meu coração fecha, certo? Pessoa que está ali pode ser santa e tudo bem, eu estou falando com o coração puro. Não é essa a questão. Não vou condenar mesmo. E quem sou eu para ficar condenando? Mas o meu coração fecha. Então não é para me fazer no meu ministério, pelo menos. E aí o meu coração fechou. Aí quando fecha o meu coração, eu fecho meus olhos também. Para não ficar vendo, eu quero adorar Jesus no culto, né? E aí Deus falou assim: abra os olhos. Eu abri os olhos e me levou a olhar para a esquerda assim. Aí tinha um punhado de crianças nos bancos, bem na frente, porque estava apresentando a coreografia. E Deus falou assim: antes o sonho delas era ser missionárias, cantoras. Hoje o sonho da Bíblia no meu coração, mas a voz de Deus no meu ouvido me faz entender melhor o que está escrito na Bíblia. Ok? Aí tem gente que usa o Davi para falar de dança, por exemplo, mas o Davi veio dançando e daqui um pouco, velório, porque Uzá morreu. Então não é essa a questão, mas é muito bom que o coração seja puro. Você não esteja ali para mostrar que você está mais certo que os outros, mas que você está tentando viver para a glória de Deus. Por isso você não condena as pessoas que fazem o que você não faz, porque senão a gente se torna uma seita. E a gente incorre no erro dos fariseus, que sabia tanto as Escrituras, que era considerado tão santos, mas que não tinha amor pelas almas. Entendeu, meus irmãos? Sim ou não? É muito perigoso quando você começa a saber as coisas e pensa as coisas de tal maneira que despreza o irmão que está ao seu lado. Se Jesus veio para morrer por causa de mim, Ele ama a mim.
Se ele veio para morrer por causa de você, ele ama você. Se é assim, ele ama todos nós igualmente. Então, a necessidade de hermenêutica, sim ou não? Mas antes das regras, coração. Seu coração está puro? Aleluia ou glória a Deus? Está puro? Dá uma olhada de lado aí. Está puro? Certeza? A necessidade da hermenêutica. O pecado obscureceu o entendimento do homem e ainda exerce influência perniciosa sobre a vida mental e consciente desse homem. Então, o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Por isso que eu preciso de, às vezes, a interpretação. É por isso que a primeira coisa que eu falei aqui é ter coração puro e ser de Deus. Ninguém com pecado depositado em si terá uma boa interpretação. Sabia que tem um punhado de gente defendendo que não se precisa casar no cartório? Olha que absurdo. Tem um punhado de gente defendendo que a poligamia, você pode ter 1, 2, 3 mulheres. Estou falando dentro da fé. Uma seita, por exemplo, os mormons, dependendo da corrente lá dos mormons, defende que Jesus teve 3 mulheres e que o homem pode ter até 7. Desde que a Maria conceda, que permita que a Josefa também entre naquele lar, que a fulana também entre no lar, que a outra entre aí até 7, se você tem condição. Isso lá nas Arábias acontece demais. Então são coisas absurdas para nós que estamos em Cristo e com coração puro. Por isso que é necessário manter um coração puro, senão daqui um pouco nós não temos aí, por exemplo, a igreja do refúgio. Nós não temos a Lana Holder, que era do meio da fé e agora abriu uma igreja para os homossexuais. E que todos ali estão na vida que estão, só que se um homem encontrar o outro homem, não pode ter relação antes do casamento. Olha que coisa mais absurda. E a mulher, mas a mulher, se estiver namorando antes do casamento, não pode ter relação. Que relação? E aí está todo mundo dizendo que Deus é bom demais, que Deus é amor e está lá. Agora, eu estou discriminando os homossexuais por falar isso? Não, eu estou falando uma verdade bíblica. Ah, então o senhor odeia, o senhor é homofóbico, o senhor... é tanta coisa que inventa. Quem disse que odeia o quê, irmãos? É porque nós amamos que nós anunciamos o que precisa ser mudado. É simplesinho. E aí tem aquela igreja lá, e ela olha para a Bíblia, irmãos, e pega a palavra efeminado e substitui por delicado, suavidade. Porque é uma das interpretações, e aí vai adulterando a palavra. E quem não sabe que isso é um distúrbio, com o coração puro, você consegue imaginar isso? O pecado tem fechado os olhos das pessoas. O homem, de muitas maneiras os homens diferem entre si. E esse fato naturalmente faz com que eles se distanciem mentalmente uns dos outros. Falando homem e mulher. Por exemplo, capacidade intelectual, os conhecimentos intelectuais, os costumes, nas qualidades morais, no idioma. Então tem muitas coisas que se diferem. Só que a Bíblia, ela é uma só. Por isso que às vezes a gente cita os originais bíblicos para trazer uma interpretação correta para a nossa cultura, para o nosso meio, para o Brasil. A Bíblia foi escrita, nós aprendemos as duas principais línguas que a Bíblia foi escrita. Quais são? Duas principais línguas. Os hebreus, hebraico, principal língua do Antigo Testamento. Hebraico, a língua dos hebreus, hebraico. E no Novo Testamento, grego. Foi escrito no grego. A maioria do grego koiné
e poucas porções do grego clássico, como no caso do Dr. Lucas. Então, são as duas principais línguas da Bíblia. O Antigo Testamento no hebraico, embora tenha acádico, tenha aramaico no Antigo Testamento, mas a principal, hebraico. E no Novo Testamento, grego. Tem um pouquinho de aramaico só. E aí, quando eu quero entender um pouco mais de uma palavra que está meio complicada, será que é assim? Eu pego um dicionário de Strong, ou dicionário Vine, que escreve Vine, para mim ir lá e estudar aquela palavra no seu original. Entende? Para que aquela dúvida, são regras para você entender textos. Tem Bíblia que tem a concordância. Uma das Bíblias melhor, é bom você sempre ter um papelzinho para você anotar, que te ajuda. Uma das Bíblias muito boas para a questão de concordância, que está na frente das outras, é a Thompson. É a Bíblia Thompson. Entendeu? Então, aquele texto ali, tem outros textos que está falando a mesma coisa. Aí você vai na concordância. Já viu aquelas letrinhas que tem antes de uma palavra, e embaixo tem os textos dos livros? Aí você vai lá para você interpretar melhor aquela palavra. Ok? Tudo bem? Nenhuma confusão? Entendendo bem? Eu lembro do professor Tácito da Gama Leite Filho, que foi um dos meus professores de sociologia bíblica, camarada muito bom, escritor de vários livros e um best-seller, que é Resistindo à Tempestade das Seitas, um dos melhores livros que existe sobre seitas e heresias. Resistindo à Tempestade das Seitas, é um livro difícil de achar. Então o professor Tássio, ele foi meu professor, eu trouxe ele aqui no primeiro grupo do CETEL, né, para ministrar aqui. Ministrou para nós lá no outro tempo. E ele dizia, não preocupe em ficar, em guardar tudo o que você ouve, preocupe em ouvir corretamente. Pronto, o resto vai estar lá. E isso é muito interessante. Entendido? A Bíblia, ninguém apenas lê a Bíblia, nós sempre a interpretamos. Quando você está lendo, você está interpretando. Todos os leitores são intérpretes. A questão é se o que entendemos é correto. Uma pessoa pode fazer o texto significar qualquer coisa que ela desejar. É verdade ou não é? Não, mas na Bíblia fala, faça da tua parte que da minha farei. Não fala, não fala. Na Bíblia fala que não cai uma árvore da folha sem que... Não fala, não. Nós é que falamos, a Bíblia não tem nada disso. E está escrito, irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vai ser acrescentado. Não está escrito todas as coisas, não. E essas coisas, ou seja, o contexto do texto, que é calçar, vestir e comer e beber. Então, nós não podemos, é por isso que você tem que ler a Bíblia e tentar entender como é de fato. E o filho pródigo comia lavagem que dava, não está escrito isso não. Não, ele comia as alfarrobas, né? Não está escrito que ele comia, está escrito que ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. Entende? Então é necessário isso. Por isso que você deve ler a Bíblia com interesse de aprender, de conhecer de fato, com os olhos abertos. Você tem que escolher o melhor horário do seu dia para ler a palavra e guardar. E você leia e saia pensando naquilo que leu. Com certeza Deus, por essa palavra ser viva, vai falar coisas no seu coração e trazer interpretações. O zelo do apóstolo Paulo. Quando nós lemos aí 2 Timóteo 2,15, ele fala de manejar bem,
ortotomel no grego, que quer dizer ortos, direito, reto, sincero, justo, e tomos, parte, pedaço, porção. Portanto, manejar bem é cortar em linha reta, é dividir corretamente a palavra da verdade, é ensinar a palavra corretamente, expor a palavra com sinceridade e com justiça. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos pegar a Bíblia para defender a nós. É bom, preste atenção nisso, traga a mente para cá. É bom que se pegue ou que se leia a Bíblia para nos exortar. É bom que se leia a Bíblia querendo descobrir coisas que precisamos mudar. Infelizmente, a geração do século 21 lê a Bíblia para se justificar na maioria das vezes. Já pensou se ao invés disso, nós passarmos a ler a Bíblia para achar os nossos defeitos? Seria melhor, sim ou não? E sabe qual é o problema que nós incorremos também? Quando a gente vai passando o tempo servindo a Deus, a gente acaba criando uma Bíblia para nós. E nós não podemos fazer isso. A Bíblia é de Deus, para nós. Nós temos que olhar para a Bíblia e não ficar só olhando para um... Já viu que os triunfalistas hoje não pregam inferno mais? Tem gente que prega inferno demais e céu de menos. Tem gente que prega céu demais e inferno de menos ou nada. A Bíblia é um universo, de capa a capa. Se ela fala de céu e fala de inferno, eu tenho que ter equilíbrio nessas coisas. Quando você for pregar a palavra de Deus, irmão Pedro e irmãos presentes, não procure pregar a sua revolta, o seu pensamento teológico, a sua forma de interpretação, ou não procure trazer uma resposta para aquele povo do que eles estavam isso aqui. Não, procure ler, estudar, meditar o que tem que ser feito, mas antes de tudo, orar, jejuar para receber a palavra de Deus para as pessoas. Se você prega a palavra dos outros para a pessoa, vai ser boa a palavra, mas não terá a unção, não terá o peso de glória de uma palavra. Você não deve consultar a Bíblia e ficar pregando mensagem dos outros. Você deve procurar receber a palavra de Deus e transmiti-la. Talvez no início você não traga palavras de tanto conhecimento, mas traga sempre, desde o início, palavras que renovam e que mudam as pessoas. E depois você vai aperfeiçoando. Entende isso? Nós temos que manejar bem, nós temos que trabalhar de todas as formas para trazer algo que é de Deus. Estão entendendo? Então, nós temos que, quando Deus nos revelar a palavra, quando Deus trouxer algo novo para nós mesmos lendo, nós temos que procurar ter a interpretação correta. Se Deus chamou a atenção nossa daquele texto, vamos ler o contexto e vamos procurar. Eu lembro que eu, novo convertido, li: vinho novo em odres velhos, remendo novo em panos velhos. Falei, meu Deus, o que quer dizer isso? Perguntei para as pessoas e não me responderam a contento. E aí na época eu liguei para o Cláudio Camp, e eu queria saber de tudo. E é muito bom que se seja curioso. Já viu a criança quando vai crescendo? O que é isso? 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 Não é? Porque a criança quer saber. Isso está em nós. E o cristão, irmãos, o crente novo convertido,
O cristão verdadeiro, ele é curioso, ele sempre quer saber. Se você não tem interesse mais de saber, se você não gosta mais de escola bíblica dominical, é bem possível que esteja morto espiritualmente. Porque estando vivo, a gente quer sempre saber, aprender. Então eu liguei para saber e ficou até que me convenceram. Não tem como você misturar a lei com a graça. Vai perder um e a outra. Graça é graça, lei é lei. E aí vai por aí. Então procure isso, entender, interpretar, é muito, muito bom. Esse livro de Roy Zuck, que é citado aí, a interpretação bíblica da Vida Nova, eu tenho ele, é muito bom. Roy Zuck, está escrito aí o nome. Você pode adquirir esse livro se quiser, para você ter uma interpretação correta. E tem um outro também de hermenêutica, que é muito bom. Entendes o que lês? Muito bom também para interpretação. A experiência de Filipe. Vem essa pergunta, compreendes o que vens lendo? É a mesma pergunta desse livro que eu sugeri para vocês também. Entendes o que lês? Perguntou Filipe, como poderei? Perguntou Filipe. Aí responde o eunuco, o etíope. Como poderei entender se alguém não me explicar? Então aqui nós aprendemos no mínimo duas coisas. A mera leitura das palavras de uma página da Bíblia não significa necessariamente que o leitor compreendeu o seu significado. Eu li e já compreendi, não significa. Uma orientação adequada ajuda as pessoas a interpretar o que leem na Bíblia. Vocês estão me ouvindo aqui? Está ajudando vocês a entenderem melhor a Bíblia? É o que ele está explicando. Por isso que quando uma pessoa tenta servir a Deus dentro de casa, ele se torna um apóstata. Porque ele vai estar no mundo dele, na forma dele, na igreja dele e pronto, acabou. Uma coisa boa também é ouvir refutações. Por isso que os debates, quando saudáveis, é muito bom. Porque eu vou ouvir a forma de pensar do outro. Uma das enciclopédias que eu tenho é as enciclopédias de Champlin, Russell Champlin. As enciclopédias do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 7 volumes e o Novo Testamento 6 volumes. Irmãos, está numa promoção essa enciclopédia que chegou a ser R$1.000 e poucos cada uma. Está na promoção na El Shaddai de R$380. Muito, é a hora de adquirir quem quiser. E chega lá e fala com o pastor Daniel, o pastor Lindomar falou que o senhor falou para ele, que é 300 e pouco. Falou ontem, viu? Então, irmãos, nas enciclopédias de Russell Champlin, embora ele seja universalista, embora ele tenha algumas coisas que falam meio espírita, mas tem as refutações também das passagens, as interpretações dos pais da igreja. Então você vai lendo e pegando aquela riqueza, e você com o coração puro, você vai tendo a sua linha teológica que Deus lhe deu. Estão entendendo ou está meio complicado? Quem está gostando? Qualidades essenciais de um intérprete da Bíblia. Algumas qualidades que esse intérprete deve ter, para você realmente ter o canal limpo para o entendimento, certo? Primeiro, se não for convertido, você vai ouvir coisas bonitas. Por exemplo, o Leandro Carnal, filósofo, aquele camarada fala cada coisa profunda. Sim ou não? Quem já ouviu o Leandro Carnal aí? É ou não é? Mário Sérgio Cortella. Meu Deus, esses camaradas para mim são os top dos tops. Os filósofos. Só que eles não conhecem a Deus. Tem coisas maravilhosas que a gente aprende com eles, mas eles não conhecem o Deus que nós conhecemos, e quando chega nessa parte eles não têm know-how para isso. Entende?
Por isso que os alunos de faculdade, tem alguém que aqui está fazendo faculdade? Da nossa classe de mais novos? Não? Aline, sim, uma Aline está fazendo. Os professores, com a sabedoria deles, às vezes nos encantam. Como conhece, como sabe. Se nós trouxéssemos um professor de hermenêutica aqui, ele estaria colocando todos nós no bolso. Tem a Lucita também, né, Lucita? Ele estaria colocando todos nós no bolso, irmãos. Então não se encante com a sabedoria deles. Nós temos que primeiro nos voltar para a sabedoria de Deus e das revelações teológicas. Tem coisa que é muito bom ouvir, mas é errado o que está sendo dito. E é perigoso para esse tempo, porque a Bíblia diz que nós ajuntaríamos, amontoaríamos pregadores para nós, doutores, mestres nesse tempo, que falariam segundo as nossas cobiças, os nossos desejos. E às vezes um professor de filosofia, por exemplo, ou de sociologia, psicologia, esse professor vai falar de coisas tão fantásticas, porque, por exemplo, eu amo a psicologia. Eu já li vários livros de psicologia, já tive disciplina de psicologia em teologia e pós-graduação e tal, não sei o quê. Eu amo demais, né? Só que tem coisa que não tem nada a ver com a verdade bíblica. Paulo gostava de filosofia também. Ele tinha os seus vários livros. Ele cita os filósofos da época dele. Por exemplo, todas as coisas me são lícitas. Isso era uma citação dos filósofos. E Paulo combatendo aquilo na época. Então cuidado com o que você se encanta. Porque a verdade às vezes não encanta, mas liberta. A verdade às vezes não encanta, mas liberta. Primeira coisa que você tem que ser convertido. E essas coisas, por mais que encantam, elas não vão mudar o seu posicionamento teológico, seu posicionamento bíblico com Deus. Ok? Segunda qualidade. Fala igual crente que vai morar no céu. Segunda qualidade. Não, primeira e segunda. Olha o tanto que é importante isso aqui que foi dito pelo autor aqui da revista, da lição. Se você não tem comunhão com a igreja, você não tem um coração puro. Irmãos, nós temos que parar com esse negócio de entrar na igreja pensando mal do outro. Não cabe a você isso. Entra na igreja para abraçar os outros. Deixa só o pastor sofrer aqui. Você leve as cargas uns dos outros. E as suas próprias cargas também. Capítulo 6 Carta aos Gálatas, ensina que levai as cargas uns dos outros, mas levai as próprias cargas também. Então tem coisa que passou demais, eu divido com as pessoas. E as pessoas comigo. Mas tem coisa que é só para que eu carregue. Então não leve a carga da amargura, a carga da decepção, e ficar cobrando dos outros. Não, é você e Deus, Deus cuida de você. Os outros você ama, você perdoa e tem comunhão. E aí você vai ter coração puro. Estudar, terceiro. Você tem que estar em leitura constante, lendo a Bíblia, com interesse de conhecer. Não é lendo, pastor, já li a Bíblia esse ano. Abre aí Mateus é do Antigo ou do Novo Testamento, pastor? Você fez uma corrida, você não leu a Bíblia. Pastor, eu já li a Bíblia 50 vezes. Nossa, então você está lavado, está limpo, você é o homem mais santo. Não, tem umas coisas, pastor, que... Ué, mãe, que poder é esse? Você tem que ler a Bíblia para você. Você tem que deixar a Bíblia te lavar, te limpar. Está entendendo aí, Fernando?
Fernando está guardando tudo. Entendeu? Então, eu, assim, cada caso é um caso e não estou aqui também para julgar, estou para ensinar e falar as coisas. A Bíblia diz que quem muito fala vai ser muito cobrado, misericórdia. Pessoa que fica falando que já leu a Bíblia 200 vezes e tal, qual é o propósito? A não ser que você esteja no seminário e quer incentivar as pessoas, né? Aí é claro, cada testemunho tem o seu lugar. Todo testemunho deve ser dado, mas no lugar certo, ok? Outra coisa, orar, buscando as luzes daquele que nos deu a revelação escrita. Salmo 119, 18, diz, desvenda os meus olhos para que eu conheça as maravilhas da tua lei. Deus, abrir os nossos olhos. A Bíblia diz que Jesus falou com os discípulos e naquele momento os olhos dos discípulos foram abertos. Eles disseram, agora entendemos claramente. Então nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos. Os olhos do entendimento. Por isso, quando você for pregar num lugar, você ore, Deus, meu Senhor, em nome de Jesus, abra a porta da palavra naquele lugar. Abra a porta do entendimento daquelas pessoas. Abra a porta da fé naquele lugar. Espírito de Deus, haja nos corações. Você ora antes. E chega lá com a palavra que Deus lhe deu. Aí as coisas fluirão. Amém? Ter bom senso, honestidade e discernimento. Não ser precipitado. O pastor lá da Paraíba adultera. Não, tem um acento no U, irmão. Adúltera. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Infelizmente, as maiores seitas são as que mais trabalham para divulgar a seita. E nós ficamos parados. A gente faz aqui, irmãos, vamos fazer um trabalho evangelístico, toda a igreja venha. Vem 20% da igreja se for milagre. E é milagre mesmo, porque geralmente é 5%. E aí, você vai numa seita, dia de domingo está todo mundo na rua. Você vai nos mormons, os pais dos mormons é que banca a missão deles. Você faz uma missão, os pais nem ajudam os missionários. As seitas estão preparadas e organizadas, e nós, infelizmente. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Isso vai mudar em nome de Jesus. Para que é importante ter a interpretação correta? Para que é a pergunta? Para ter, também para ter, também para chegar, também para ter, e eu acrescentei, para não errar o alvo. A gente lê a Bíblia primeiro para acertar o céu, para agradar a Deus. A gente lê a Bíblia para descobrir maneiras de agradar a Deus, primeiro. Princípios de interpretação bíblica. Aqui está usando os princípios de interpretação bíblica de Walter Henriksen. Primeiro, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia... Irmãos, a Bíblia tem a última palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade para as nossas vidas. Não há engano, não há erro. Esta é a palavra de Deus. Isso tem que estar no seu coração. Senão não vai funcionar a interpretação. E para que interpretar se não é uma Bíblia, não é um livro de autoridade sobre a minha vida? Diga, quem manda na minha vida é Jesus Cristo, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia explica a Bíblia.
nós temos os estudos dos estudos, certo? Que são dicionários, enciclopédias e etc. Ok? Estão prestando atenção? Mas isso aqui são os estudos dos estudos. O que eu tenho que fazer? Primeiro, entender que a Bíblia explica a Bíblia. Escute, olhe para cá. Não adianta ter tudo isso aqui, se isto aqui não concordar com o que eu li. Entende ou não? Simplifiquei. Entende ou não? Se a Bíblia não se explicar, não adianta os auxílios teológicos. Tá certo? Porque a Bíblia, ela se interpreta. O que nós temos que conhecer através desses auxílios é como usar a Bíblia interpretando a si mesma, com as regras de hermenêutica, de exegese e outras. Ok? Entendido ou não? Então, interprete. Primeira coisa que você tem que entender, que Bruce Milne nos ajuda aí. Interprete segundo o propósito principal das Escrituras. Você quer ler alguma coisa e quer entender o que leu? Então, procure conhecer, a primeira coisa, conhecer qual o propósito daquilo que foi escrito. Você está aqui com qual propósito? Eu estou aqui com o propósito de resolver o problema do João. Carlos França, do João. Então tudo que ele falar, você não entende? Vai ser com o propósito de defender o João. Então tudo que eu ouvir, será de alguém que quer defender o João. Ô professora Elaine, eu estou indo bem aqui nas práticas? Tudo bem? Professora Ione, pedagoga também. Estou tentando ser mais simples possível para você entender e para nós entendermos. Então, se o João está ali para falar do João, eu vou entender qualquer palavra que ele disser sendo dita por causa do João. Entende ou não? A Bíblia diz que Deus quer se revelar a nós. A Bíblia Sagrada foi escrita como uma revelação, um manual de instrução para a minha vida. E aí vai, ok? A Bíblia não é uma revelação científica. Tem que entender isso. Ela é a revelação de Deus para nós. Então o propósito da Bíblia não é falar com cientistas não, irmão. O propósito da Bíblia é falar comigo e me salvar. Entenda isso, entenda isso. E tudo na Bíblia é um mistério maravilhoso, que a maioria nós poderemos entender, e outros jamais, só na glória. Entendeu? Uma coisa você pode ter certeza, que o que você precisa entender para chegar no céu, você vai entender, está aqui tudo claro. Tudo muito claro. Ok? E outra coisa, interprete conforme o propósito principal, então, do autor. E interprete o que vem primeiro à luz do que vem depois. Então, a revelação bíblica se desenvolve à medida que Deus revela a seu povo mais de si mesmo e de seus propósitos. Daí se dizer que a revelação bíblica é seletiva, acumulativa e progressiva. Por isso o Novo Testamento interpreta o Antigo, da mesma forma que as cartas do Novo Testamento interpretam os Evangelhos, porque todo o propósito de Deus, que tem seu clímax na morte e na ressurreição de Cristo, deve ser visto na perspectiva do ensino apostólico. Nos apóstolos tudo se fecha. É por isso que o Antigo Testamento não é a doutrina da igreja, o Novo Testamento é a doutrina da igreja. Tudo no Antigo Testamento, para nós vivermos como doutrina, está ratificado no Novo Testamento. Por isso, quando se fala de doutrina, a autoridade para a igreja é o Novo Testamento. Embora o Antigo revele a vontade de Deus, e na interpretação do Novo,
eu faço essa vontade recheada no meu coração. Toda a Escritura é inspirada. Mestres que doutrinam o casamento e estão falando muita coisa que a Bíblia não fala. Por exemplo, esse que faz piada por aí e tal, não estou aqui condenando ninguém, estou falando, só que vocês sabem quem é a pessoa. Falar sobre a questão de conhecer o outro, de casamento, fala que não existe profecia para casamento. Meu casamento é resultado de uma profecia. Primeiro Deus me revelou, depois falou claramente. Eu já disse aqui o testemunho na quinta-feira. Foi claro ou não foi? Sim ou não? Foi uma profecia ou não? Então, por favor, não pode fechar o pacote. Outra coisa, escutem. Outra coisa, escutem. Pegam o livro de Cantares e quer doutrinar vida sexual de casais. Não, irmão, o livro de Cantares não é doutrina para a igreja de Cristo, não. O livro de Cantares revela uma relação de um homem que ele era sujo no coração com relação a mulheres. Ele tinha 300 e mais 700 concubinas. Está contando algo que a gente tem que pôr como alegoria com a igreja, mas não doutrinar o nosso casamento. Nosso casamento é doutrinado no Novo Testamento. E no Novo Testamento, o nosso leito tem que ser sem mácula. Aí vem o outro lá e fala que a interpretação do sem mácula é porque tudo que fizer dentro das 4 paredes está limpo. Irmão, então por que está pondo condenação dentro do próprio versículo de 13:4 de Hebreus? Pois aos adúlteros Deus julgará. Por favor, é só ter o coração puro, saber que Deus fez o corpo, cada membro do corpo para cada coisa no outro corpo, e pronto, não precisa nem de ser bobo. Sim ou não? Cada membro do corpo é para uma coisa específica, sim ou não? Então pronto, acabou. Sexo oral, sexo anal, tudo isso aqui. Não existe isso. Nós somos pessoas que nos realizamos da forma que fomos feitos, em Cristo. Então tenha cuidado com estas interpretações. Então leia antes, leia depois. Hebreus 13, por exemplo, é um provérbios escondido no Novo Testamento, versículo por versículo. E aí vai. Ok? Gostaram da lição de hoje? Dá para ter uma noção melhor ainda? Você conseguiu crescer um pouco mais com essa lição? Amém, Adilson? Então, irmãos, procure ler de novo essa lição, procure entender um pouco mais, e nós vamos crescer muito com essas lições aqui, ó. Vai nos ajudar muito na interpretação, ok? Eu quero que você entenda o que significa interpretar a Bíblia. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. Porque o apóstolo Paulo zelava tanto pela interpretação correta das Escrituras? Procure guardar pelo menos essas 3 coisas, meditando na sua casa, relendo esta Bíblia, esta lição. E depois nós vamos na parte 2 da interpretação. E aqui nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre tipologia, sobre parábola bíblica, essas coisas que Jesus usou para nos trazerem revelações, a tipologia do Antigo Testamento. Tem um livro que o pessoal não gosta no Antigo Testamento, muitos não gostam do livro de Levítico, né? Começa a falar das ofertas, mas não sei o que, mas não sei o que. Se você estudar tipologia, você vai apaixonar em Levítico, porque cada coisa daquelas ofertas está revelando Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Eu quero orar ao Senhor que nos dê interpretação correta da Bíblia, principalmente nesse tempo. Que os seus olhos se abram, que a interpretação seja dada, que as Escrituras venham para o nosso coração e para a nossa mente, e que possamos dizer: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, Te louvo por tudo. Eu peço que durante essas lições, cada mente seja cada vez mais limpa,